Olá! Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula hoje de teoria. Hoje nós vamos falar sobre a surdez, tá? Bom, primeiro vamos falar sobre a audição, né? O que é audição? A audição é a capacidade de reconhecer o som emitido pelo ambiente. O órgão responsável pela audição é o ouvido, capaz de captar sons até uma determinada distância. Vejam bem, eu disse o ouvido, não falei a orelha. A orelha ajuda, tá? Claro. Mas o nosso órgão é o ouvido. O ouvido é do buraquinho para dentro, tá? E a surdez é a perda total ou parcial da capacidade de ouvir os sons ocasionada por qualquer problema em alguma das partes do ouvido, como uma malformação, que é uma causa genética, ou uma lesão nas estruturas que compõem o aparelho auditivo. Lembra que eu falei que a audição é a capacidade de ouvir sons a uma determinada distância? Sim, porque cada animal tem uma capacidade de ouvir a determinada distância. Por exemplo, o olfato, a audição dos cachorros é muito melhor do que a nossa, né? Vocês sabem, quem tem cachorro em casa sabe, né? Que o cachorrinho já tá abanando o rabo só de sentir nosso cheiro da esquina e ouvir o barulho do carro da gente, né? Então, existem 4 graus de surdez. Existe a leve, a moderada, a severa e a profunda, tá? A leve, ela não tem efeito significativo no desenvolvimento. Se a criança nasce com uma surdez leve, a gente nem percebe, na verdade. Mas o que pode acontecer mesmo é que você adquira a surdez leve ao longo dos anos, tá? A gente vai perdendo a audição aos pouquinhos, até que alguns de nós ficam surdos. O que é que depende disso? Do uso que você faz dos seus ouvidos. Por exemplo, fones de ouvido. Moderada. Ela já pode interferir no desenvolvimento da fala e na linguagem, mas não chega a impedir que o indivíduo fale. Vejam bem, se a criança nasce com a surdez moderada, a gente vai perceber que ela tem surdez, tá? A gente vai perceber que ela não ouve direito, mas isso não vai dificultar de forma alguma o aprendizado da fala, certo? Porque ela ainda ouve. Já a severa e a profunda são aquelas que realmente não dá mais para ouvir absolutamente nada. Até dá, por exemplo, o barulho de um tiro, se for próximo à orelha, a turbina de um avião, certo? Esses barulhos assim muito realmente que a gente pode até dizer que eles não estão nem ouvindo, eles estão mais sentindo do que ouvindo, né? A diferença entre a severa e a profunda é que a severa ela pode ser reversível com a utilização de aparelhos, tá? E a profunda não. A profunda às vezes nem mesmo o implante coclear pode reverter a surdez profunda. Numa próxima aula a gente vai aprender mais sobre implantes e sobre o aparelho auditivo, ok? Quais são os tipos de perda auditiva? Aqui eu estava falando dos graus de perda auditiva. Os tipos são perda auditiva congênita e a perda auditiva adquirida. Qual a diferença entre perda auditiva congênita e perda auditiva adquirida? Vejam bem, o sujeito da perda auditiva congênita, ele nasceu surdo porque faz parte do DNA dele, faz parte geneticamente dele que ele seja surdo. Ou seja, ele adquiriu a surdez do jeito que ele adquiriu o fato de ter cabelos cacheados, do jeito que ele adquiriu o fato de ser moreno, ou seja, geneticamente. Quando a perda auditiva é adquirida, ele perde a audição no decorrer de sua vida. Quando eu falo de sua vida, falo desde a vida gestacional. Se durante a gestação dele a mãe teve algum tipo de doença que afetou o feto, já é adquirida, tá? Não é congênita, não. Causas importantes da surdez e sua prevenção. Histórico familiar é a genética que eu acabei de falar, certo? Anomalias craniofaciais. De repente a pessoa não nasceu com alguma deformidade no crânio, né? Se for aqui próximo à orelha, se estiver fechando o canal auditivo, então claramente ele vai ser surdo. Doenças adquiridas pela mãe no período pré-natal, como eu acabei de falar, se a mãe tiver algum tipo de doença durante a gestação, ela pode fazer com que essa doença pode fazer com que o feto também acabe adquirindo a surdez, nasça surdo. Peso ao nascer. Nem toda criança que nasce de 9 meses, ela nasce do tamanho que deveria nascer, tá? 9 meses é uma média, tá? A gente pode não estar pronto aos 9 meses para nascer. Tem muita gente que nasce com 10, tem gente que nasce antes dos 9 meses, pouquinho antes dos 9 meses. Isso aí é a questão de você estar pronto para nascer ou não. Nota Apgar menor do que 4 no primeiro minuto de nascimento e menor do que 6 no quinto minuto. Apgar, médica que inventou esse teste, que é feito com os recém-nascidos, tá? E a nota que for dada ao recém-nascido depois desses testes for 4 no primeiro minuto de nascimento e menor do que 6 no quinto minuto, pode ser que o motivo seja o fato dele ser surdo, tá? Ventilação mecânica na UTI neonatal por mais de 5 dias. Vejam bem, lá tem
ventinho, né, lá dentro, né? Não pode ficar entrando na orelhinha dele porque o tímpano dele ainda tá molinho, né? Todo o corpinho dele ainda tá molinho. Se ficar ventando dentro, pode ressecar. Então tem que tomar cuidado. Doenças adquiridas pelo bebê após o parto. Sim, saiu da barriga da mamãe, você está propenso a pegar toda e qualquer doença que existe neste mundo. É por isso que eu, particularmente, não visito recém-nascidos, a não ser que eu esteja no hospital antes dele nascer. Eu não chego da rua para visitar recém-nascido, só depois que ele está vacinado, todo vacinado. Isso aí é uma questão minha, tá? Eu não visito recém-nascidos. Ainda mais hoje, né, que você tem redes sociais aí para ficar mostrando seu bebê para todo mundo pela rede social. Medicação ototóxica, vejam bem. O remédio que você coloca, que o seu vizinho colocou no ouvido quando o filho dele estava com dor de ouvido, pode não ser o mesmo que você precise, tá? Quando você está com uma inflamação, febre, irritação, coceira, essas coisas todas não são doenças, tá? Esses são sintomas, isso tudo é sintoma. Então, se você está com o seu ouvido inflamado, a inflamação é um sintoma. Como é que você vai saber que sintoma de qual doença? Não vai saber, só o médico. Mas se você bota remédio e acaba com a inflamação, o médico vai saber como, tá? Então tem que ir para o médico quando está sentindo dor, certo? Dica. Outros sinais físicos associados a síndromes neurológicas. Bom, a criança que tem Down nem sempre é surda. Praticamente nunca é surda. Mas se a criança é surda e tem Down, ela é surda por causa do Down, tá? É uma diferença, existe uma diferença. Foi o Down que causou a surdez nela, mas nem todo Down é surdo, ok? Isso é um exemplo só de síndrome neurológica. Trauma de cabeça. Tá, vamos lá. Nós aprendemos que quando a criança cai, que bate cabeça, ela não pode dormir, certo? Certo, isso é o que nós aprendemos. Por que nós aprendemos isso? Porque quem nos ensinou isso foram nossas avós, nossas bisavós, nossas tetravós, etc e tal. Elas tinham muitos filhos e não podia tomar conta de todos ao mesmo tempo. Então um cuidava do outro, tá? O mais velho sempre cuidava dos mais novos. Então o que acontecia? A criança batia a cabeça, ela não dava conta de ficar olhando aquela criança o tempo todo. Então o que ela dizia? Não deixa ele dormir, vai brincar com ele. Não deixa dormir. E a gente acabou aprendendo isso, que não se deve deixar a criança dormir. Quem não tem que dormir são vocês. Vocês que têm que ficar prestando atenção se a criança vai dar convulsão, se ela vai vomitar, se ela vai reclamar de dor de cabeça. Porque quando bate a cabeça, pode ser que quebre um dos ossinhos do nosso ouvido, que são os menores ossinhos do nosso ouvido, tá? Martelo, bigorna e estribo. E se um deles quebrar, simplesmente você não vai mais poder ouvir. A criança não ouve mais, tá? Obstrução do canal auditivo. Isso mesmo, acúmulo de cera. O que é que você faz quando você vai limpar seu ouvido? Você enfia o cotonete desse jeito, assim, ó. E roda, empurrando a cera para dentro. Para começo de conversa, cotonete não é para se usar. Cotonete, hastes flexíveis, né? Que a gente costuma chamar de cotonete. A cotonete não é para ser usado no ouvido. Cotonete é para ser usado na orelha, na maquiagem, no umbigo do neném. Nunca dentro do ouvido, tá? Por quê? Porque você só vai estar empurrando a cera. Você tem que limpar o ouvido com a toalha. Bota o dedo na toalha. Aí você pode botar dentro do ouvido. Porque ele não vai agredir o teu tímpano. Isso aqui, eu não sei se vocês lembram dos desenhos animados. Que os caras enfiavam a toalha para um lado e saía pelo outro. Pois é, mais ou menos isso, tá? Então, isso aqui pode realmente machucar o teu tímpano, certo? E se furar teu tímpano, houver perfuração de tímpano, é muito difícil que você não fique surdo, tá? Bem difícil mesmo, ok? Uso de fone de ouvido, não é que não pode usar, mas, gente, fone de ouvido foi um negócio feito para você utilizar sozinho. Não é para utilizar com os outros, não. Não é para ser tão alto a ponto do teu vizinho ficar ouvindo, não. É para você usar baixinho mesmo, viu? Isso quando eu tô falando vizinho, eu tô falando a pessoa que tá sentada ao teu lado, tá? É para ouvir baixo mesmo, é só para você ouvir. Quanto mais você utiliza o fone de ouvido, mais você vai ficar amolecendo o teu tímpano. Ó, vou dar um exemplo. Aqui um papel para simular que é o teu tímpano, tá? Então você vai ficar batendo, o som vai ficar batendo assim, ele vai ficar vibrando. Só que aí com o tempo, conhece aquela história? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ele vai ficar amolecendo, ó. É por isso que eu falei anteriormente
que todos nós vamos adquirir a surdez leve, porque a gente vai gastar o nosso tímpano, com o tempo a gente vai gastando o tímpano. Mas para que acelerar esse processo colocando muita música alta no teu ouvido, tá? Não precisa. Pressão sonora. Já prestaram atenção que a maioria dos shows, os cantores ficam ou bem longe da caixa, naquela passarela assim, eles vão lá pra pontinha, ou então eles ficam atrás das caixas de som? Vocês sabem por quê? Porque se eles fizessem toda vez ficar bem pertinho da caixa de som, como a gente fica, como vai pra show, eles já estavam surdos há muito tempo, porque eles fazem show praticamente todos os dias, tá? E a pressão sonora é muito grande, certo? Infecção no ouvido, falei ainda agora do remédio, né, no caso. A infecção no ouvido, como eu falei pra vocês, precisa ser tratada como infecção, não como ex-infecção. Ah, já botei remédio, não precisa nem pro médico. O médico precisa saber por que você tá com o ouvido lesionado. E por fim, a idade, né? A idade, foi o que eu falei pra vocês, que praticamente todos nós teremos surdez leve devido ao uso que nós fizemos do nosso tímpano durante a nossa vida, tá? Quais são os cuidados, então, que devemos ter com a audição? Quando a criança tem um atraso na obtenção da fala, é preciso ficar de olho, tá? Pode ser autismo. O autismo também é muito confundido com surdez, tá? Mas exatamente por isso, quando a criança já tem seus 2 anos e não fala, é muito bom que seja levado ao fonoaudiólogo, para saber qual é a questão, se é autismo, se é surdez, tá? Ou se ele apenas não está conseguindo mesmo. Barulhos intensos, fone de ouvido, shows, ok? Vamos evitar um pouquinho, ou pelo menos ficar longe do barulho. Remédios, não utilizem remédios sem prescrição médica, nenhum tipo de remédio, muito menos dentro do seu ouvido. Dor de ouvido. Dor de ouvido sempre, geralmente, é infecção, tá? Se não for nenhum bichinho que entrou, infecção. Então tem que ser tratado. Cuidados na amamentação. Vejam bem, o bebê quando está sendo amamentado, ele fica com a boquinha deles é bem próximo da orelha, ó. Se escorre um pouquinho de leite e entra lá dentro do ouvidinho dele, vai chegar lá dentro e pode apodrecer o tímpano dele. E você nunca vai saber por que seu filho é surdo, tá? Tem que tomar cuidado, deixar sempre a cabecinha dele mais elevada que o resto do corpo. Nunca deitado na horizontal e você deitado do lado dele, ok? Uso de cotonetes. Já falei pra vocês sobre o uso de cotonetes, né? Não utilizem cotonetes nos ouvidos de vocês. Olha essa imagem aí, ó. Aqui nós temos o ouvido, né? Aí tem o tímpano, tem o cerume, que é chamado de cera, que é só até aí que a toalha deve chegar para poder limpar teu ouvido, certo? A partir daí já é perigoso, que é justamente no canal auditivo. O tímpano fica bem ali, aquela membranazinha, depois vem os ossículos auditivos, martelo, bigorna e estribo, e o cóclea, que é onde é feito realmente a audição, tá? Olha essa outra imagem bem aqui, ó. A pessoa que tá aí, ó, curtindo, coloca o cotonete no ouvido e acaba furando o tímpano, certo? Nunca, jamais, em hipótese alguma, utilizem chave ou tampa de caneta. Tampa de caneta é uma faca, uma mini faca, tá? Que você tá cutucando seu ouvido. E a chave também pode machucar. Tem gente que tem dor de ouvido e não sabe por que é. Olha aí o culpado. Os culpados aí, ó, tá? Na verdade, devia botar um espelho, né? Pra você saber quem é o culpado da dor de ouvido, certo? Olha os ossinhos do ouvido. Martelo, bigorna e estribo. Esses aí que são também responsáveis. Mas como é que eles são responsáveis pela nossa audição? Vejam bem, a audição ela funciona mais ou menos como aquela brincadeira de empurrar dominó. Você empurra o primeiro, você bota um do lado do outro, né? Empurra o primeiro, eles vão caindo até o último. E é mais ou menos assim que funciona a nossa audição. O som entra, né? Bate no tímpano, que bate no martelo, que bate na bigorna, que bate no estribo, que leva essa energia, que é o som, para o cóclea. Se um deles se rompe, no caso do tímpano, se rompe ou se quebra, não tem como, é como se você tirasse uma das pecinhas do dominó, da carreirinha, a outra não vai chegar para derrubar a próxima porque está muito longe, certo? É assim que funciona a nossa audição, ok? Então, hoje nós temos 2 dicas de vídeos para vocês. A primeira dica é o vídeo do Instituto Albert Einstein, que fala sobre os 5 sentidos, tá? E nesse caso aqui, que vocês vejam sobre a audição. Nossa outra dica já é para pegar a pipoca, tá? Sentar na sala com o pessoal da família e assistir. E seu nome é Jonas. Um filme muito, muito, muito emocionante que vocês vão adorar. É a história sobre um garotinho que foi mal diagnosticado. Na verdade, ele era surdo. Ele tem que se acostumar à família. Na verdade, a família tem que se acostumar ao fato dele ser surdo, né? Vocês vão gostar bastante, tá? Então, bom filme para vocês. Tchau!